Olá, boa noite. Estamos aqui para o nosso último encontro. Hoje nós temos uma diferença, né? Eu sou a professora Nélia, que você já me conhece, e aqui nós temos o professor Fábio, que estará substituindo aí o professor Jordano, né, professor? Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, alunos. Nessa aula, especialmente, está substituindo o Jordano na disciplina. Isso. Então, como nós já nos conhecemos, né? Nós vamos apresentar aqui qual é a proposta da noite para essa aula que nós teremos hoje, que é a aula de revisão, né? Então, veja bem, após a nossa aula de revisão, vocês vão passar para a parte da avaliação, tá? Então, para início, o que nós fizemos? Vamos começar aqui a fazer uma abordagem, novamente, sobre a sociedade da informação, também conhecido como um processo de globalização. E esse processo de globalização, ele é muito característico, né? A característica principal dele é exatamente a criação de novas tecnologias. E o que é mais interessante é que essas novas tecnologias que foram introduzidas no nosso dia a dia, elas passaram até mesmo mudanças, passaram para nós transformações, né? Com relação ao nosso comportamento social, ao comportamento econômico e cultural. Tudo isso veio implicar nessa nossa nova forma de viver. Outra coisa interessante, né? Essas novas tecnologias, elas são uma fonte de poder inesgotável de produção de novos conhecimentos e estão realizadas nessa sociedade do conhecimento. Então, quando a gente fala assim, informação, hoje, esse novo século, informação é o grande boom. Por quê? Temos informações demais, o que falta para nós é exatamente a questão da filtragem dessas informações, o que serve e o que não serve, o que é útil naquele momento e o que não é útil. E como nós temos essa quantidade enorme, né, essa massa gigantesca de informações, nós temos que nos preocupar também com uma questão chamada segurança. Como é que eu vou proteger as informações que são importantes para mim? Como é que eu vou proteger aquele álbum de fotografias? Como é que eu vou proteger as informações que circulam na empresa? Então, esse é o grande ponto, né? E aí é quando nós trazemos aqui um conceito, que é a proteção. Ela visa a proteger a informação de maneira a garantir a continuidade dos negócios, minimizando os danos e maximizando o retorno dos investimentos e as oportunidades de negócios. Então, veja bem, a partir do momento que se manipula informações, devemos ter a preocupação de mantê-las em segurança. E essa manter em segurança é o quê? Contra usos indevidos, né? Contra destruição não autorizada, certo? E nesse sentido, nós vamos fazer com que qualquer impacto diante da empresa, né, diante de uma vulnerabilidade dessa informação, ela seja o menor possível. E claro, se você tem a informação que você precisa na hora que você vai aplicar em algum canto e ela esteja realmente atualizada, com certeza você vai maximizar esse retorno, né, que é o ROI, o retorno sobre investimento, e novas oportunidades serão criadas, exatamente em virtude dessas informações. Com relação à segurança, nós vamos apontar aqui alguns fatores. Para isso, nós vamos trabalhar com dois conceitos iniciais. O que vem a ser um incidente de segurança e o que vem a ser um ativo. Então, vamos começar pelo incidente, que ele é definido como uma ação que pode interromper os processos normais de negócios, em virtude de alguns aspectos da segurança terem sido violados, seja intencionalmente ou não. Veja bem, quando nós falamos aí em incidente de segurança, qualquer ação que não esteja prevista, ou mesmo ações inesperadas que vão ocasionar impactos negativos na empresa. E aí existe uma série de exemplos que a gente vai ver a seguir, tá? Mas antes disso, vamos ver o que é um ativo, né? Ativo é tudo que representa valor para a organização.
Caso violado, poderá trazer impactos negativos para o prosseguimento das atividades da organização. E aí, o que nós entendemos mesmo por ativo? Nós temos as pessoas, os equipamentos, as tecnologias, né? Os processos de negócios, mas de tudo isso mesmo as informações elas são consideradas o mais valiosos. Por quê? Porque é a partir dela que nós temos o quê? Poder, tomada de decisão. É a partir dela que nós decidimos novas estratégias para o aumento dos lucros da nossa própria empresa. Criamos novas estratégias. Então, com relação a ativo, é qualquer, né, valor. Refere-se a tudo existente na empresa que representa valor para a organização. Aí eu pergunto, você conhece alguma empresa que compra algo, adquire algo ou contrata um funcionário que não tem a função? Né? Então, veja bem, tudo que existe numa empresa, até mesmo um computador, aquela lixeira, ela tem um certo valor. Claro que não é um valor muito elevado, mas tem um valor ali, tá ok? Com relação aos problemas, nós vamos trabalhar aqui as ameaças, os riscos, as vulnerabilidades e as falhas. Vamos começar então falando da ameaça, né? Ou simplesmente as ameaças. É quando um ativo sofre um determinado ataque potencial. E esse ativo, ele pode sofrer esse ataque tanto por agentes externos, né, como por agentes internos, se prevalecendo das vulnerabilidades apresentadas no sistema empresa. Então, veja bem, as vulnerabilidades, as ameaças, de um modo geral, todas elas existem o tempo inteiro dentro de um sistema empresa. O que vai diferenciar é exatamente a política aplicada diante daqueles ativos. Então, qualquer ataque que sofre, né, qualquer ataque potencial que um ativo venha a sofrer é então definido como ameaça, certo? E para nós falarmos em ameaças aí, o próprio Semula, ele classificou essas ameaças em 3 categorias, que seriam as naturais, as ameaças involuntárias e as ameaças voluntárias. As ameaças naturais, elas são decorrentes de fenômenos da natureza. É algo que você, ser humano, não pode conter. Um terremoto, uma enchente, né? Um tsunami, são coisas que nós não podemos conter. Né? Se vocês conhecerem alguém que consiga conter isso aí, vocês me apresentem. Eu estou doida para conhecer, tá bom? Com relação às ameaças involuntárias, elas são inconscientes, que podem ser causadas, ocasionadas por acidentes, erros, falta de energia e aí vai. Ou seja, se cai o link na sua cidade, você não consegue fazer a atividade, né, prevista no tempo certo, de quem é a culpa? A culpa é sua? Foi algo involuntário. Faltou energia, a culpa é sua? Né? Não sei se vocês estão lembrados, há muito tempo atrás, quando nós mudamos, né, de 1999 para 2000, a questão do bug do milênio. Isso foi uma ameaça involuntária, porque teoricamente quem ia prever que daqui a tantos anos, 20, 30 anos, os sistemas fossem ainda estar em uso, ainda em execução. Tá? Então são as involuntárias. E aqui nós temos as voluntárias e talvez as piores ameaças, né? Porque elas são propositais, elas são calculadas, elas são investigadas, elas são trabalhadas, né? E são ocasionadas por pessoas, como os hackers, os invasores, os espiões, os ladrões, criadores e disseminadores de malwares, os incendiários e tantos outros, né? Então, aqui nós apresentamos os 3 tipos de ameaças: as naturais, as involuntárias e as voluntárias. Certo, professor Fábio? Certo, professor. Quando imaginamos que o ativo é um recurso importante para a empresa, na sociedade da informação, a informação é um elemento chave, aquelas que nós efetivamente podemos tratá-las
essas invasões ou essas ameaças voluntárias, elas efetivamente precisam ser tratadas com mecanismos que nós vamos comentar, já foi passado, vamos revisar na frente, né? Isso. Então, aqui é só para a gente já poder se situar um pouco com relação aos tipos de ameaças. Um outro problema de segurança enfrentado são os riscos. Pergunto a vocês, quem não corre risco o tempo inteiro, né? Então, para as empresas, todo ativo apresenta algum risco à organização e pode gerar um impacto grande ou pequeno aos negócios. Então, todos corremos riscos. É necessário fazer, então, o levantamento dos ativos e classificá-los, certo? Quanto aos riscos. Como é que classifica, né? Você vai classificar de acordo com o impacto que ele traga. Então, todos os ativos correm risco? Sim. Até aquela lixeira que eu comentei anteriormente, se alguém passa, tropeça, quebra, já é um risco. Então, é um risco para a empresa, é um risco para quem está transitando naquele espaço, né? Com relação a outros riscos, o que nós temos? As informações. Tem informações que são ultra secretas, não podem ficar assim em cima da mesa, não podem ficar no seu computador aberta para qualquer pessoa fazer a leitura. Então, todos esses são riscos iminentes que a gente tenta conter o máximo possível para que somente pessoas autorizadas possam ter acesso às mesmas, tá? Então, é importante prevenir os riscos com a aplicação de quê? Primeiro, instalação de antivírus, né? Ah, mas eu baixei um antivírus, instalei na minha máquina e teve um colega, esses benditos amigos, né? Os benditos amigos que chegam lá e dizem, não, mas eu tenho um crack desse antivírus. Opa! Você fez uma coisa errada. Você está utilizando um mecanismo que não é nada seguro, que exatamente está abrindo a porta do teu sistema, utilizando um cracker, né? Utilizando uma cereal que você pegou sabe Deus aonde, que já está vencida. Então, esses são pequenos cuidados. Um outro ponto, não podemos acessar qualquer site sem critérios. E nem mesmo abrir e-mails porque chegou na tua caixa de entrada. Se você simplesmente desconhece aquela pessoa, desconhece aquela empresa, ou o conteúdo que está lá não é pertinente às atividades que você executa na empresa, por que abri-la? Ok? Tá? Então, nós devemos criar mecanismos de segurança até nas nossas atividades cotidianas. Esse é o grande boom, tá? Utilizando softwares originais. Isso é interessante? Sim, sempre utilizar o software original. O exemplo mais comum, compre uma máquina, vem Linux, o que você faz? Nem usa. A primeira coisa que você pede é formata a minha máquina e coloca um sistema operacional proprietário por aí. Por exemplo, o Windows. Aí você ainda paga uma merreca para a pessoa chegar lá e craquear. Opa, de novo, a tua máquina corre risco? Com certeza. Primeiro, você não vai poder atualizar nunca, porque a partir do momento que é atualizada, é detectado na sua máquina que aquele sistema operacional não é original, ele é pirata. Então, você está abrindo aí a sua máquina e deixando-a totalmente vulnerável, tá? E apresentamos também outras medidas, não é, professor Fábio? Exato. E quando pensamos na ferramenta, que nós temos um risco, uma ameaça voluntária de um hacker querendo invadir a empresa, a partir do momento que você não utiliza antivírus, utiliza uma ferramenta craqueada, que não original, você efetivamente está abrindo uma porta para a sua empresa. Se abrir uma porta para a sua empresa, você está botando seus ativos em risco. A informação da sua empresa, que é essencial, muitas vezes para a sobrevivência e gestão de estratégias, ela está comprometida. Então, você tem um impacto na empresa importante, né? Que tem que sempre tomar cuidado a esses riscos, né? É por isso mesmo que a maioria das empresas, quando elas adotam uma política de segurança, o princípio básico é bloquear tudo. E ela vai desbloqueando a partir das necessidades de cada usuário e a partir daí, interessante, documentar formalmente. Não é ligar lá para o rapazinho da DTI, não é? Porque ele é seu amigo e ele vai quebrar seu galho. Não é assim que funciona não, hein, gente? Tá? Vamos um pouquinho para frente. Vulnerabilidades são as falhas que um sistema possui. Todo sistema possui falha. A princípio, quando a gente cria, não queremos que ele tenha falha. Vocês.
Já estão naquele patamar de desenvolvimento de software, né? Com certeza, absoluta que vocês não querem criar um programa com falhas. Mas às vezes acontece. Às vezes pela instabilidade do próprio sistema operacional, falado anteriormente, ele é um pirata, então ele não vai dar a estabilidade necessária que o teu programa necessita, e nesse caso abriremos aí algumas vulnerabilidades. E nesse sentido, essas vulnerabilidades elas podem provocar indisponibilidade das informações. Quando você precisar, o sistema não está ali, ele está ausente, o sistema travou, você tem que reiniciar a máquina. Isso leva um tempo até você se organizar de novo para repassar a informação desejada. Só que esse tempo, dependendo do ramo de atividade, dependendo da empresa, é muito tempo. Já se perde ali alguns, já tem um impacto negativo, porque ele vai render um retorno negativo financeiramente para a empresa, né? E de repente, quando você chega com a informação, o teu cliente já foi embora procurar o concorrente há muito tempo. Isso é importante, tá? Outro, quebra do sigilo e alteração sem autorização. Primeira coisa, quando você trabalha, se você trabalha numa empresa que você manipula um computador, você instala programas sem pedir de ninguém, só para testar? Você baixa os vídeos da internet só para ver, por curiosidade, né? Então, no mínimo, dependendo da atividade que você execute, você não tem que ter essa autonomia, você não tem que ter essa autoridade. No mínimo, ele deverá estar bloqueado para você, certo? E aí, essas falhas, elas podem ser decorrentes de falta de treinamento. Pergunto aos senhores, quantos de vocês, este ano de 2014, tiveram um treinamento que a abordagem principal é segurança de sistemas ou segurança da informação na empresa? Algum de vocês teve essa oportunidade? Não? Outro, falta de manutenção. Isso aqui também é sério, né, professor Fábio? Porque geralmente aquele gestor, ele não faz uma previsão anual, que seja, de investimentos naquela estrutura. Aí ele espera quebrar para que ele possa tentar recuperar o que é uma carroça já, né? Ao invés de trabalhar com manutenção preventiva. É a mesma coisa. Liga a máquina, ela começa a emitir aquele barulho que parece que vai levantar voo, já tem problema. Então, se tem problema, já tem que fazer uma manutenção preventiva para não te deixar na mão e para que você não perca as informações que estejam ali armazenadas, tá? Outro ponto, falha nos controles de acesso. A partir do momento que você cria controles, mas não há controles, então já é uma gigantesca falha. Eu coloquei um circuito interno de TV e tal. Sim, mas funciona? Não, é só para fazer de conta que tem. Tá. Não, mas a máquina era para estar ligada, só que teve uma queda de energia e ninguém ligou. Tá. São falhas, certo? A ausência de proteção de uma determinada área ameaçada. A partir do momento que você vai dizer, eu estou criando uma política de segurança na minha empresa, você vai fazer uma avaliação de toda a estrutura, de todos os ativos, de todos os processos. E claro, se você deixa uma pequena área, um pequeno setor sem a mínima proteção, consequentemente, aquela ali já é uma porta que você deixou aberta. Até aquelas pessoas lá dos serviços gerais, se você não dá um treinamento adequado de segurança, de normas de segurança, com certeza ali é um alvo fácil para que eles tentem invadir e pegar algum tipo de informação na empresa, tá? Vulnerabilidade. Com relação a essas vulnerabilidades, elas foram classificadas aí em categorias, né? As tecnológicas, as físicas e as humanas. Essas vulnerabilidades tecnológicas, elas compreendem na realidade a tudo que é pertinente à tecnologia dentro da organização, certo, professor? Exato. Quando imaginamos a parte da codificação, do desenvolvimento do software, nós temos que pensar nas possíveis vulnerabilidades e quais são as ameaças, até
o compartilhamento de senha, nesse sentido, nós temos que estar pensando quando estamos desenvolvendo, quando estamos trabalhando nessa parte da internet principalmente, né? Exatamente, e é por isso mesmo que também, hoje a gente vai ver, e nós já vimos em aulas anteriores, algo relacionado à criação de aplicações seguras, né? Quais os mecanismos de segurança aplicados durante o desenvolvimento do software. Então, não é só pós, é durante, antes, durante e depois, né? Exato. E aqui nós temos as vulnerabilidades físicas. Essas vulnerabilidades físicas, elas são representadas pelo ambiente em que se encontram tanto os computadores e os periféricos, ou seja, a infraestrutura. Por exemplo, o que é uma parte física da minha empresa que possa estar vulnerável? Primeiro, a instalação elétrica. Quanto tempo vocês trabalham numa determinada empresa? Ah, tem 10 anos, 20 anos. Ah, então tá bom. Pergunte dos pais de vocês. Quantas vezes teve uma manutenção na parte elétrica, na fiação? E olha, diga-se de passagem, esse calor aqui, pelo menos em Rondônia, não é? Aí você deixa ligado o dia inteiro aquela máquina ou aquelas máquinas num adaptador, não sei se vocês conhecem pelo nome de T, mas um adaptador, e você liga quantos tem, não é? Vários equipamentos numa única tomada. Aquilo ali vai fazer o quê? É uma vulnerabilidade muito grande, pode ocasionar um incêndio nas dependências da empresa e vem tudo a perder, não é, professor? Sim, e quando imaginamos na parte da refrigeração, o ar-condicionado, imagina um ambiente data center em que a falta de manutenção naquele ar-condicionado possa parar de funcionar e os seus dados que estão naquele data center ficarem comprometidos. Então, são esses elementos relacionados à falta de manutenção nesse ambiente físico, são vulnerabilidades que precisamos tratar, né? Exatamente, e a gente acha que não tem muita importância. É por isso que quando se fala em segurança, o tema segurança, ele deve estar também no planejamento estratégico da empresa, tá? É essencial que esteja ali. E por último, nós temos aqui a vulnerabilidade, né? Conhecida como ser humano, que, diga-se de passagem, é o que dá mais trabalho. Por quê? Vamos lá, vamos comparar. Máquina, você deixa ali, ela fica. Se você pressiona um botão, pare, ela para. Agora você passa uma informação para um ser humano. O ser humano, ele tem TPM, ele dorme mal, não é? Ele pega chifre, ou ela pega chifre, chega mal-humorado na empresa, certo? O que isso vai ocasionar? Primeiro, já vai descontente trabalhar. Segundo, tem vontade própria, diferente de uma máquina que você repassa o comando e ela te obedece. Então, nesse caso, o fator humano aqui, né, são os mais difíceis de avaliar, tá? Por quê? As características que envolvem são as psicológicas, as emocionais, as socioculturais, que sofrem essa variação de pessoa para pessoa, porque você repassa o mesmo treinamento a todos, mas quais são as vivências daquela pessoa que está ali fazendo parte da equipe de trabalho? Então, é justamente esse o fator que a gente tem que investir mais. Treinamento, educação e conscientização. Treinamento, você passa uma semana ouvindo, geralmente é assim, alguém falar, ou vai lá uma tarde inteira ouvindo alguém falar. Aí depois você volta e fala o quê? Ah, não, eu já participei do treinamento. Sim, e agora? Você vai executar, vai colocar em prática. Alguns sim, outras pessoas não irão colocar em prática. O que falta? Um acompanhamento, até você adquirir aquela consciência de que aquilo é importante. O que você foi lá, ouviu uma tarde inteira, uma semana inteira, é importante para os negócios, ok? Então, aqui, olha, falta de treinamento, qualificação, ambiente organizacional inapropriado para o desenvolvimento das atividades, são exemplos aqui que nós temos de vulnerabilidades humanas, certo? Falhas é quando o sistema permite a quebra de alguns dos princípios da segurança da informação. Só para a gente lembrar, nós tínhamos aqui comentado a respeito do CID, né? Que são os 3 princípios fundamentais: confidencialidade, integridade e disponibilidade, certo? Então, a partir do momento em que o sistema ele apresenta a falha em um desses princípios, né? Então, ele já corre risco, a empresa já está correndo um sério risco. Mas elas podem ser ocasionadas de forma
por pessoas ou não. Podem ser intencionais ou não. E como é que a gente sabe disso? Fazendo a documentação a partir dos incidentes que ocorrem e depois fazendo um estudo para avaliar a origem dos problemas, tá? Então, tudo é aproveitado quando a gente vai fazer uma auditoria, não é? Com relação às falhas mais comuns que nós podemos pontuar aqui. Primeiro, inexistência de uma política de segurança formalizada. Isso é importante e é sério. Não adianta você simplesmente levar o teu grupo de trabalho para uma empresa, né? Para uma fazenda, passar um final de semana lá inteiro ouvindo de segurança, ouvindo segurança, que informação é importante, essa coisa toda. Se você não formaliza o documento, se você não disponibiliza o documento a essas pessoas, as pessoas envolvidas, tá? Segundo, falta de gerenciamento dos acessos efetuados no sistema. É qualquer pessoa que pode ter senha? É qualquer pessoa que pode acessar qualquer parte do sistema? Não. Tem que ser feita uma avaliação e atribuir acessos, né, permissões e restrições de acordo com as atividades executadas por essas pessoas. Então, isso tem que ser muito bem avaliado, muito bem analisado, de preferência com RH junto, porque ele está te dando ali as informações preciosas sobre o organograma funcional da empresa. E você tem que ter isso em mãos, para que depois você possa criar uma política bem séria, né, e de responsabilidade suficiente para proteger as informações da empresa, tá? Ausência de backups atualizados, falta de treinamento e informativos aos usuários sobre como explorar com segurança os recursos tecnológicos. Esse é outro ponto principal, principalmente quando a gente está nessa fase, né? Estou estudando tecnologia, então eu acho que eu já sei muita coisa. Isso é um grande risco, né, professor? Porque daí chega lá, aquela pessoa às vezes é um tanto quanto inconsequente e ele vai fazer teste na máquina da empresa, né? Isso, quer queira que não, alguns conseguem fazer essa proeza, né? E de repente quando o sistema para, falhou como? Mas o que você fez? Aí o ser humano, de novo, o ser humano ativo, o ser humano diz, não, mas eu não fiz nada. Não é, professor? Isso é grave, tá? Aqui nós temos a indefinição de uma gerência de TI para implementar as regras e fazê-las vivas na empresa. Isso aqui é outro ponto bem importante, porque as empresas, elas criam, repassam aos funcionários, apresentam que tem uma política de segurança, mas para fazer aquele acompanhamento, para fazer uma avaliação, para fazer as mudanças, geralmente as empresas, nem todas, elas contratam uma equipe ou contratam um quadro de funcionários efetivos para isso, porque na cabeça, geralmente, dos gestores, eles falam assim, vou gastar dinheiro com isso, não é? Eles não veem isso como uma forma de aumentar a sua lucratividade, certo, professor? Certo. E a palavra viva na empresa que é elemento-chave, né? Isso. Se formos pensar que atualmente nós utilizamos o tablet e o celular em qualquer ambiente, até um tempo atrás não havia regras para como tratar esse dispositivo. Hoje, essa equipe de gerência de TI ela tem que estar atenta e gerar mecanismos para efetivamente como controlar e como ter o acesso, limitar esse acesso, ou saber que tipo de acesso esse dispositivo pode ter na empresa, né? Ele pode ser mais uma porta de entrada na nossa atividade empresarial. E que diga de passagem, né? Quem não tem um desse no bolso, principalmente os hackers, né? Eles adoram essas coisinhas preciosas. Nós vamos falar agora de alguns mecanismos, né? E de tecnologias de segurança. Esses mecanismos, né, geralmente quando se fala aqui em segurança, eles são necessários. Por quê? Eles são necessários porque o que você implementa hoje a nível de segurança, amanhã pode não ser mais seguro. Então isso é uma prática constante. Uma prática de quê? Constante de quê? Você tem que constantemente buscar informações relacionadas a novas práticas e melhores práticas para a segurança da informação.
Então, a pessoa que está trabalhando nessa área, não só de desenvolvimento, mas na questão de segurança, diariamente ele tem que fazer pesquisas. Ele, antes de tudo, ele tem que ser um bom pesquisador para entender o que está acontecendo a nível organizacional, o que está acontecendo no mundo, para que ele possa trazer novas mudanças a nível estrutural em segurança para a empresa, certo? Alguns controles, há inúmeros controles. Há controles de pessoal, físico, equipamentos. Nossa, são muitos aqui. Nós vamos falar apenas de alguns que nós vemos como sendo importantes. Todos são importantes, mas o que é mais comum nas empresas, certo? Então, veja bem, um firewall, não é? Firewall nada mais é do que uma barreira, um obstáculo, como está aqui. É um obstáculo entre uma rede privada e uma rede externa. Pode ser conhecido como um sistema, por ser uma combinação tanto de hardware como de software. Tem a função de quê? De fazer análise da passagem de dados entre a rede privada e a rede externa em tempo real. Então, veja bem, esses firewalls, hoje, eles são muito eficazes. Porque é como se ele fosse um guarda que está ali na frente e ele está cuidando de quem entra e quem sai. E de repente ele tem ali na sua prancheta os nomes de quem pode entrar na empresa e quem não pode. Tá? Então o firewall nada mais é do que um programa computacional, também estruturado com algumas máquinas, e a partir daí ele é configurado, né, de 3 maneiras, que nós temos aqui os tipos de firewall, certo? Vamos a eles aqui. Primeiro, filtro de pacotes. Esse filtro de pacotes acontece a partir do quê? Ele inspeciona cada pacote a partir do seu endereço de origem e a partir do seu endereço de destino. E, diante disso, ele vai eliminar esses pacotes que não estiverem de acordo com os parâmetros pré-definidos ou permitidos, certo? Essas decisões, elas são definidas, né, no firewall pelo administrador da rede. Então, esse filtro de pacotes, vamos entender assim, você tem uma caixinha, você vai levar até os correios, só que antes de você embalar o produto ali, você coloca o remetente, né, os endereços de origem e de destino, correto? Então, ele vai analisar esse filtro de pacotes, qual é o endereço de origem e o endereço de destino. Se realmente esse tipo de pacote, ele pode trafegar na rede. Então, ele vai apenas observar isso. Mas veja bem, aqui ele não abre o pacote para ver o que tem dentro, viu? Ele só olha por fora, tá? Com relação ao filtro de pacote com base no estado de conexão, o que nós temos? Primeiro, ele vai executar a sua função a partir do conteúdo da mensagem e dos dados contidos no cabeçalho do pacote. Aqui ele já é bem melhor do que o anterior. Por quê? Além de ele olhar o endereço de origem, o endereço de destino, ele vai abrir a caixinha para ver se não tem nada de errado ali dentro do pacote, né? De repente você camufla, utilizando um programa aí, não é, professor? Que dá para camuflar o endereço, né? Eu não vou falar nomes aqui, mas de repente você utiliza algum tipo de aplicativo, uma alternativa para poder burlar o firewall. E daí ele vai abrir e vai ver qual é a mensagem, o teor de informação que está trafegando. E a partir disso ele também pode bloquear e emperrar o tráfego dos dados, tá? E o outro, que é o filtro de pacotes, que atua diretamente na camada de aplicação, eles são um pouco mais complexos, né? E não muito usáveis, mas em compensação ele faz o quê? Uso de códigos especiais para filtrar a ação desejada, além de registrar todo o conteúdo enviado ou recebido. Esse é muito mais interessante, ele é muito mais complexo e para isso, às vezes, é necessário uma máquina independente que faça apenas isso. Certo, professor Fábio? Exatamente, como pensamos no quesito de segurança, é o CID, dentre eles tem a disponibilidade, quando nós pensamos na nossa rede interna e a disponibilidade está vinculada aos acessos que nós temos internamente ao ambiente externo, o firewall é importante. Quando nós pensamos, por exemplo,
aquelas aplicações de peer-to-peer ou torrent, em que eles não têm um destino fixo externo. Você pode conectar com vários destinos diferentes e não utilizar uma porta específica nesse ambiente. Tem que trabalhar com diversas portas. Quando trabalhando com um firewall de aplicação, a gente pode fazer um bloqueio especificamente desse tipo de protocolo e que a gente consegue limitar e aumentar a disponibilidade da nossa rede, efetivamente garantida um dos elementos da segurança da informação. Né? Exatamente, e a gente está passando muito por cima assim, porque eu sei que vocês já estudaram em redes de computadores, né, as camadas dos protocolos, né? Então, estamos falando da primeira camada ali de cima, ok? A política de segurança. Com relação à política de segurança, algumas exigências existem. Primeiro, respeitar a legislação e os contratos trabalhistas. Essa é uma lei que está acima de qualquer normativa empresarial. Segundo, apresentar consequências e ou punições sofridas caso alguém da empresa não atenda, né, exatamente ao que foi definido, certo? Nós temos aqui mais. Com relação às características de uma boa política de segurança, definir quem terá autoridade para fazer mudanças, estabelecer o período exatamente de revisão e adequação, lembra? Criou a política de segurança, faz o acompanhamento, faz o monitoramento e vai guardando, né, formalmente os incidentes para que futuramente possam ser revisados e atualizados. Está relacionado a políticas de senhas também, né? E permitir e restringir acessos aos sistemas, né, aos funcionários, ou seja, você vai fazer um estudo prévio da atividade de cada funcionário e a partir daí você vai permitir, você vai restringir acessos na rede, tá? Com relação às características ainda, especificar claramente, né, os direitos e responsabilidades dos usuários. Estabelecer também as ações caso a política seja violada. Então, se foi violada, qual é o procedimento que deve ser tomado junto àquele funcionário, né? Então, veja bem, nem todas essas características, elas são utilizadas. Então, como é que funciona, né? A empresa, ela vai utilizar e vai fazer adaptações para atender às suas necessidades. Porque em momento aqui nós falamos empresa de grande porte, médio porte, pequeno porte. Então, cada empresa é um caso. Então, ela por isso mesmo que devem ser feitas por pessoas especializadas, tá? Com relação à criação, né, criação de aplicações seguras. Vamos citar aqui a NBR ISO IEC 17799. O que ela pode estar sugerindo aqui para nós, né? Primeiro, para que um ambiente se torne seguro durante a sua aplicação, haja visto que vocês serão programadores, primeiro, verificar periodicamente se a política criada ainda está em uso, ela tem que estar viva na empresa. Segundo, analisar o impacto dos incidentes. Lembra que a todo momento eu estou falando, é necessário registrar os incidentes. Terceiro, examinar o custo, né, o impacto desses controles na eficiência dos negócios. Será que o investimento, questão do ROI, né, a relação custo-benefício está bem aplicada ou não, tá? E aí, averiguar os efeitos das mudanças na tecnologia. Como falamos, isso é um processo dinâmico e possivelmente não, ele deve ser obrigatoriamente flexível, porque tecnologia nova tem todos os dias, programas novos tem diariamente. Então, para isso, ele tem que ser dinâmico e flexível, exatamente para dar essa oportunidade de mudança, tá? Criação de aplicações. Dois autores, Mitnick e Simon, eles sugerem algumas, né? Por exemplo, classificar as informações quando elas são confidenciais, no modelo particular, vamos jogar aqui, no modelo particular, no modelo interno e quando ela é pública. Uma informação ela é confidencial exatamente quando elas são compartilhadas com um número restrito de pessoas. No modelo particular, que se destina apenas ao uso na organização. E no modelo interno, as informações são liberadas aos funcionários. E a pública, claro, né? Um panfleto promocional, algo assim, tem que ser divulgado mesmo para todas as pessoas, tá? Quando a gente fala assim, sucesso, né? Há sucesso e há fracasso. Quais os fatores que venham obter êxito na aplicação de uma política? Primeiro, o apoio da alta administração,
o envolvimento de todos os recursos tecnológicos que a empresa contém, a atualização periodicamente dessa política, manter um grupo ou pessoas para fazer essa avaliação constante e contínua, certo? E está à disposição de todos os funcionários, certo? Agora, nem tudo são flores, há os fracassos também que a gente tem que pontuar aqui, né? Então, primeiro, a política ela não deve ser muito grande, ela tem que ser pequena o suficiente, mas clara, tá, ok? Não deve conter muitos detalhes, não deve abrir exceções a pessoas ou grupos, jamais abrir exceções. E aí deve se dirigir aos programas e equipamentos específicos, ela tem que ser bem direcionada. Vamos falar aqui rapidamente sobre auditoria em sistemas computacionais, né? Nada mais é do que um conjunto de atividades que serve para identificar quais os processos estão sendo executados, como eles são executados e se a forma que está sendo executada está correta. E daí, claro, né, fazer um levantamento de fatos concretos, documentos, ouvir pessoas, mas principalmente os documentos, são eles que falam pelas pessoas, tá? Então, o próprio Tribunal de Contas do Distrito Federal, ele tem também uma definição, né? Ele chama de processo sistemático de obtenção e avaliação objetiva de evidências sobre as ações e eventos econômicos, tá certo? Aqui, auditoria em sistemas computacionais. Primeiro, não há auditoria específica apenas para a área da TI. Então, o que foi dito há anos, né, é que essa despadronização, ela é justificada porque ela faz parte exatamente de um processo de auditoria que é feito na área contábil da empresa, que é feito no setor administrativo da empresa. Então, consequentemente, as tecnologias estão introduzidas. Por isso que não há padrões previamente definidos para apenas auditoria em tecnologia, ok? E aí, com relação às formas de auditoria, muita coisa aconteceu. Um dos pontos foi, não temos mais muitos papéis. Hoje nós lidamos exatamente com dados digitais, ou eles são virtualizados. E daí é que abre essas diversas e inúmeras vulnerabilidades. Para isso, né, o Imoniana ele propôs 3 formas de auditoria. Abordagem ao redor do computador, através do computador e com o computador. E aí nós falamos, ao redor do computador, os auditores eles não tinham o menor contato com a máquina. Eles simplesmente pegavam os dados que eram introduzidos, que antigamente ainda utilizavam formulários preenchidos manualmente, e no final eles pegavam os relatórios que eram gerados pela máquina. Isso era um processo que apresentava algumas desvantagens, né? Desvantagens do tipo, primeiro, os auditores não tinham nenhum contato mais aprofundado com esse tipo de dado gerado. Isso vinha ocasionar o quê? A incerteza. Isso é muito complicado, porque uma auditoria, o grande ponto, o grande boom dela, né, o ponto principal dela é que ela prova, ela comprova, tem certeza de que aquilo está certo, de que aquilo está errado. E como assegurar, como garantir isso, se não tínhamos meios para tal? Né? E outro problema também é que não apresentava segurança suficiente para a credibilidade dos relatórios gerados. Esse aí, há um tempo atrás, era utilizado, hoje quase ninguém utiliza mais. Tá? Abordagem através do computador possibilita ao auditor uma maior ênfase, né, diante dos processos. Por quê? Ele pode estar utilizando ferramentas em paralelo, exatamente para fazer essa auditoria, tá? Apresenta como vantagem o maior preparo dos profissionais que fazem a auditoria, ou seja, que ele já tem que conhecer um pouco mais de tecnologia para poder entender os processos que ocorrem na máquina. E aí ele consegue avaliar e ter uma visão melhor dos resultados, certo? Desvantagens são muitas, né? A partir do momento que ele vai fazer essa abordagem através, né, do computador, alguns dados podem ser perdidos.
Nós podemos também fazer com que esse sistema ele se torne viciado, ou seja, de tanto você fazer auditorias nele, daqui a pouco os dados que você utilizou para teste, eles vão se cruzar com os dados reais, gerando o quê? Dados incorretos. Isso já é um problema muito grave. Então, que pode ocorrer aqui no caso a contaminação desses aplicativos. A abordagem mais cara, em virtude da necessidade de maior preparo dos auditores. Então, no mínimo, eles têm que ter conhecimento em TI, tá? A complementação das técnicas manuais poderiam ser comprometidas, exatamente em virtude desse problema estar manual, informatizado, mas a partir do momento que ele utiliza, mistura dados reais com dados fictícios, dá problema aí, ok? E nós temos aqui a abordagem com o computador. Essa abordagem com o computador, hoje ela é a mais eficaz. Por quê? Porque possibilita o desenvolvimento de aplicações específicas para atender a necessidade de uma auditoria. Ou seja, nesse caso, você vai trabalhar com um programa específico e não um programa genérico em relação à abordagem anterior. Você vai dar um direcionamento melhor para a auditoria, certo? Porque você vai auditar exatamente o que você precisa. Em contrapartida, né, se tornou um pouco mais caro. Por quê? Porque você vai desenvolver uma ferramenta apenas para fazer aquela auditoria. E depois, consequentemente, essa ferramenta nem vai ser utilizada em outras auditorias, tá? Tempo, né? O que nós ganhamos? Tempo diante do uso de aplicativos generalizados. Por quê? Esse tipo de desenvolvimento aqui ele é direcionado. Então, se ele é uma ferramenta adequada, nós temos aí um ganho de tempo na execução dessas atividades, tá certo? Então, gente, nós fizemos assim uma abordagem igual um furacão, né? Muito rápido de todas as aulas que nós tivemos, né? E hoje o professor Fábio que estava se adaptando aqui comigo, né, professor? E então, nós viemos aqui agradecer os nossos encontros, espero que vocês façam uma boa avaliação, espero que esse resumo aqui de todas as aulas lhes sirvam, né, para que deem um norte melhor para as atividades que vocês irão fazer já já. Então, eu me despeço aqui, professor Fábio. Desejar primeiro uma boa avaliação, boa prova e boa noite, né? Isso, então boa noite, gente.